Boa noite, irmãos. A graça e a paz. 8 horas, culto da vitória começou. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Orar com você e por sua família, para que os planos e propósitos do Senhor se cumpram em você e através de você. Nós estamos ainda vivendo dias difíceis, complicados, devido a essa pandemia. Agora também mais questões políticas que surgem no decorrer da semana. Deus, ele continua no controle, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa fazer parte da nossa história. Nós não entendemos o porquê ainda, mas o Senhor tem o governo, tem o domínio de tudo, que ele venha aquietar o nosso coração e nós possamos sair mais que vencedores, porque é a palavra dele que diz isso acerca daquele que serve a Jesus. Caso caia essa conexão, não vai embora, fica aí que a gente retorna. O Facebook tem causado aí já algumas semanas essa inconstância na transmissão, então fica conectado. É uma reflexão breve de algo que Deus quer ministrar ao teu coração, assim como ministrou o meu coração. Então, caso dê uma lentidão, ela cai um pouquinho, só aguardar um pouquinho, ela já retorna. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra também. E a nossa igreja, ela está com um canal no YouTube. Nós queremos avançar um pouco mais, compartilhar um pouco mais adiante a palavra do Senhor. Então, se você puder colaborar conosco, nós queremos avançar um pouquinho mais. Você se inscrever no canal do YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. É só você clicar ali, inscrever-se e pronto. É só isso que nós pedimos para você, para que a gente possa estar abrangendo a extensão territorial da palavra do Senhor que a gente quer compartilhar. Então é só acessar o YouTube depois lá, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, clicar em inscrever-se e pronto. Então, a palavra de hoje vai estar ali no YouTube posteriormente também, porque a gente vai ter que carregar lá, porque estou fazendo essa transmissão pelo celular, não dá para fazer ao mesmo tempo as duas coisas. Então depois a gente vai estar carregando o vídeo no YouTube também, certo? Então a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 7 é o texto base que a gente vai estar meditando hoje. O tema dessa palavra é presença que transforma. Se tem uma presença que muda a vida de qualquer pessoa, de qualquer ambiente, é a presença de Jesus. E é acerca dele que eu quero compartilhar com você nessa noite. O Evangelho de Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, diz o seguinte: Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão, ele entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e o meu servo será curado. Presença que transforma, que muda, que restaura, que fortalece, que cura, que liberta. É a presença de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, pela palavra que a gente vai ministrar, por essa breve reflexão. Eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar na nossa vida. O tema que nós temos trabalhado nesse ano aqui na Primeira de Ponta Grossa é coisas maiores. E grandes expectativas havia no nosso coração acerca de grandes coisas que Deus iria realizar em nós e através de nós, e cremos ainda que Ele vai realizar. Mas nós somos pegos de surpresa com essa pandemia que surgiu no mundo afora, e todos estamos sofrendo com isso. Mas depositamos a nossa confiança nessa presença transformadora de Jesus,
O nome dele tem poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra. E é no nome dele que nós vamos clamar agora, pedindo por essa palavra, que ele possa estar trazendo resposta ao seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E essa palavra que eu quero compartilhar, daquilo que o Senhor já compartilhou no meu coração. Pessoas que estão aqui com incertezas, com dores, com feridas físicas, emocionais, espirituais, financeiras, questões relacionadas muitas vezes ao governo desse mundo, ao governo do nosso país, questões políticas que têm abatido toda a nossa nação e trazendo instabilidades econômicas. A todos nós sofremos com isso. Também por essa enfermidade que tem assolado todo mundo. O Senhor é o Deus dessa terra. A tua palavra diz que do Senhor é os céus e a terra e tudo que nela existe. Salmos 24 está dizendo isso. Então pedimos o socorro do Senhor. Porque a tua palavra também diz que o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. E muitas vezes o nosso coração está assim, abatido e angustiado. Então peço, visita-nos nessa noite. Fala conosco nessa noite e que possamos ter resposta do Senhor e crer que o Senhor vai fazer coisas maiores e nós vamos ter participação nessa história do mover do Senhor no mundo, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém? Como entrou mais gente, eu só quero reforçar, queridos, por favor, caso essa transmissão, ela às vezes está tendo uma instabilidade, você aguarda um pouquinho que ela retorna. Ela não vai cair, se cair eu retorno para finalizar essa palavra. Eu quero pedir para você compartilhar o vídeo e posteriormente você se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Ponta Grossa, ali no YouTube. Só isso que eu peço para você. Nós vimos há pouco aqui, caso você queira acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo de número 7. O tema é presença que transforma. A presença de Jesus transforma a nossa vida, transformou a minha e continua transformando a cada dia, a cada momento. Muitos de vocês têm sido transformados pela presença de Jesus, pela palavra de Deus, que é a palavra de Jesus. Eu quero compartilhar sobre essa presença. O verso 7 ele vai dizer: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Nós cremos, nós depositamos. Voltou. Boa noite a todos mais uma vez. Como eu falei, ela deu aquela queda, mas retornou com a transmissão aqui. Então, dize uma só palavra e o meu servo será curado. Uma palavra acerca de um homem enfermo, um centurião, um senhor, um chefe de guarda de um centurião, um oficial do exército romano que tinha cerca de 100 soldados à sua disposição, ao seu comando. Um homem de posses, um homem de classe social elevada, um homem de recursos financeiros. Ele tinha um servo do qual era muito estimado a ele, muito achegado, o qual ele se preocupava muito com esse servo. E ao saber que Jesus ele estava passando por aquela cidade, ele não hesitou, ele mandou que homens fossem ao encontro de Jesus, os líderes, os anciões ali da sinagoga, e o chamassem para ir até a tua casa, para que pudesse então curar aquele enfermo. O Novo Testamento ele vai citar a respeito de 4 centuriões. Eu estava pesquisando ali um pouquinho, ele vai citar do primeiro deles, que é o Cornélio em Cesareia, quando ele está orando e Deus atendeu a sua oração e o apóstolo Pedro vai até ele e prega acerca da salvação e aquele homem em sua casa se converte. Nós vamos ver Júlio, que tratou Paulo com bondade em sua viagem, lá em Atos 27, quando Paulo está no navio e todo esse processo todo, e aquele centurião foi bondoso para com o apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar o centurião que anunciou a sua fé junto à cruz. Esse está lá em Mateus capítulo 27, o verso 54, onde ele então está tratando a respeito da ressurreição. O centurião e os seus soldados estavam ali junto ao túmulo de Jesus, para que não fosse, de certa forma assim, na visão deles, retirado o corpo de Jesus e ele dissesse que havia sido ressuscitado. Mas ele viu que isso não aconteceu. E o quarto é o que nós vemos hoje aqui, agora, Lucas capítulo 7, que é acerca desse centurião que eu quero comentar com você.
a respeito do que ele nos ensina, o que aqueles líderes que foram até Jesus nos ensinam e o que podemos aplicar na nossa vida, no dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, em tudo isso que a gente tem visto no país e no mundo. E se não for envolver isso, o que tem acontecido dentro da nossa história, da nossa casa, da nossa família. Nós vamos ver que esse centurião ele procurou Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha resposta, que Jesus poderia transformar a vida daquele servo. Ele não procurou algo acerca dele mesmo. Ele se preocupou com o seu servo, se preocupou com aquele que servia a tua casa, que era muito estimado para ele. Esse homem nos ensina que além de uma alta posição ou condição financeira, ele tinha o coração voltado para as pessoas. Era uma pessoa que se preocupava com o próximo, não somente com os recursos. Eu acredito que o texto ele não está dizendo isso, mas eu acredito que esse centurião ele já havia investido recursos financeiros com bons médicos para curar o seu servo, mas não teve êxito com isso. Digo eu, o texto não está dizendo que esse centurião fez isso, tá? Então, assim, eu acredito que aquilo que estava na possibilidade dele fazer, com o dinheiro, com os médicos, os contatos que ele tinha da alta sociedade, ele havia investido talvez na vida daquele servo, para tentar restabelecer a saúde dele, mas ele não teve êxito. Mas um dia, ele soube que Jesus estaria ali, e ele então não perde essa oportunidade de mudar a vida daquele servo muito estimado. Queridos, nós somos chamados para ser e fazer a diferença na vida das pessoas, assim como esse centurião se importou com o servo dele. Nós precisamos nos importar mais com pessoas do que com coisas. E nós precisamos avaliar como é que temos vivido esses dias maus. A quem estendemos a mão, a quem nós fechamos os olhos, nós não devemos fechar os olhos. Como é que nós estamos vivendo e como devemos viver o que essa palavra de hoje ela traz para mudar a nossa vida, a nossa história, aqueles que estão conosco, a nossa nação e o mundo. A Bíblia diz lá em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Somos chamados para ser luz, ser sal, ser uma bênção nesse mundo. Eu sou repetitivo nesse texto, todas as vezes que eu vou pregar quase. Eu cito porque eu entendo que eu preciso ser, e eu me decepciono quando eu não estou sendo luz. Nós somos chamados para levar a luz do Senhor, resplandecer a glória do Senhor. E esse homem que ainda não tinha Jesus no seu coração, esse homem que ainda não tinha uma devoção ao Deus de Israel, porque ele era romano, ele não era judeu, ele não servia o nosso Deus, mas ele tinha o coração voltado para as pessoas e ele sabia que Jesus tinha poder para mudar a história daquele servo, e ele foi até ele pediu para que fossem até ele sabia onde poderia mudar a sua história, ou a história do seu servo. Primeira lição, queridos, que eu vejo, ou o primeiro princípio que eu vejo na vida deste centurião, que é algo que nós precisamos entender, se nós estamos agindo desta forma ou não. Lucas capítulo 7, o verso número 3 diz o seguinte: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos da cidade, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viessem curar o seu servo. Jesus entra na cidade e, na ocasião, o seu servo já estava enfermo. Ou seja, aquele servo não ficou doente quando Jesus chegou na cidade, ele já estava. E o centurião soube que Jesus havia de passar por ali. Então, o texto não diz se ele estava ocupado, se ele não poderia ir naquele momento. Nós vamos ver no final do texto que ele entendia que ele não era digno de chegar até Jesus para falar com ele. Então entendemos que ele não se sentia digno. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Ali então, este homem não era judeu, ele tinha uma alta posição social, ele entende que a solução, que a transformação, a presença que poderia transformar a vida do seu servo era a presença de Jesus. Era a palavra de Jesus, era a voz de Deus que poderia mudar a história daquele servo.
Nós precisamos entender nesse primeiro princípio o seguinte: a nossa vida ela muda, o nosso coração muda quando nós buscamos o socorro no lugar certo, na pessoa certa. E essa pessoa certa é Jesus. Quando nós buscamos Jesus, quando nós vamos buscar o socorro no lugar certo, a nossa vida muda, a nossa família muda, os nossos projetos mudam porque nós reavaliamos cada um dos projetos, os planejamentos que fizemos e vamos alterá-los para que a vontade do Senhor ela venha prevalecer. Quando nós entendemos que não podemos apenas deixar Jesus passar, a presença de Jesus passar, quando nós entendemos que devemos nos achegar a Ele, que devemos ir em busca do socorro bem presente na hora da angústia, é preciso estar diante dele. Esse centurião entendia que Jesus era o socorro. Ele foi buscar o socorro no lugar certo, na pessoa certa, no tempo certo. Então, querido e querida que está assistindo, que vai assistir depois, não deixe a presença de Jesus passar. E nós temos, nesse tempo, a cada vez mais, vendo a presença de Jesus passar na televisão, passar pela internet, passar nos carros, ouvindo música, ouvindo uma mensagem, nos templos, hoje que estão vazios de pessoas, mas hoje nós precisamos entender que nós devemos ser cheios da presença de Deus. A nossa casa hoje fica provado quando nós falamos do pequeno grupo multiplicador, de célula, de casa no lar, que o templo é só estrutura, igreja sou eu, são pessoas. O nosso lar precisa ter a presença de Jesus. Então, queridos, entenda, não deixe a presença de Jesus passar. O ambiente que você está recebendo a palavra do Senhor. Quando você abre a palavra do Senhor, é Ele quem fala com você. Quando você dobra os seus joelhos, é você quem fala com o Senhor. Então não deixe a presença de Jesus passar. Seja pela televisão, seja pela internet, seja onde for, mas acima de tudo, abra a tua Bíblia e deixe a presença de Jesus ministrar no teu coração de acordo com a tua necessidade. Ele precisa fazer na nossa vida e através da nossa vida. E eu creio que Ele já começou fazendo em você. Eu creio que Ele já começou fazendo na nossa nação e no mundo. Ele está movendo, Ele está trabalhando, Ele está curando, Ele está restaurando. Ele vai fazer o impossível acontecer. Uma segunda lição, ou um segundo princípio, que eu encontro na vida desse homem. Perdão, a garganta secou. É o seguinte. Lucas 7, de 4 a 5, vai dizer o seguinte: E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Eu aprendo agora com os anciãos, com os homens que foram representar esse centurião em favor daquele servo. Interceda, querido, sobre a vida de alguém. Esses homens aqui intercederam pela vida agora do centurião. O centurião não pediu que eles insistissem com Jesus, mas sim que fossem até Jesus e o levassem para que fosse curar o seu servo. Esse centurião, ele era estimado pelas pessoas ao seu redor, pelo que ele era e pelo que ele também realizava. O texto novamente diz aqui, porque ele ama a nossa nação. Você precisa amar a tua nação. Você precisa amar o ambiente em que você está inserido, o teu trabalho, o teu colégio. Acima de tudo, o teu lar. Ame, se entregue cada vez mais. Esse homem aqui, esses líderes, nos ensinam que esse centurião construiu pontes sobre a vida dele e não barreiras ou muros, causando separações e divisões. Ele ampliou o seu espaço, ele ampliou aquilo que ele poderia fazer por aqueles que estavam ao seu redor para abençoar. Com isso ele construiu pontes sobre a vida deles, para que ele pudesse atravessar lugares mais distantes. Por isso esses líderes, quando chegaram até Jesus, eles insistiram. Chegaram para Jesus e disse assim, que é digno de que lhe concedas isso. 4 versões diferentes, aqui a Almeida Corrigida e Fiel, a Revista e Atualizada, a NVI e a NVT dizem o seguinte, cada uma de forma diferente, porém com o mesmo objetivo ou a mesma finalidade. A Almeida Corrigida e Fiel diz o seguinte: é digno de que lhe concedas isso.
A Almeida corrigida, Almeida revisada e atualizada, ele é digno de que lhe faça isso. A NVI diz, este homem merece que lhe faças isso. E a Nova Versão Transformadora, que é a Bíblia que eu costumo usar para pregar, diz, ele merece a sua ajuda. Queridos, eu fico pensando como é que as pessoas olham para nós. E se tivesse que interceder por cada um de nós, o que elas diriam? O que elas diriam acerca de você, de mim? É digno de que lhe faças isso, Jesus, sobre ele. Porque ele ama a nossa nação. Porque ele ajuda, ele abençoa. Ele merece a sua atenção. Ele merece o seu socorro. Claro, queridos, que eu não entendo que Jesus ele vai olhar pelo merecimento. Porque nós somos salvos pela graça e por aí vai. Para não entrar em questões de discordâncias teológicas. Mas eu acredito que, em parte, ele olha assim. Mas Jesus não perguntou se ele merecia ou não. Até porque Jesus já conhecia, Jesus é Deus. Até porque esse centurião não levou, leva uma carta, uma declaração daquilo que eu já fiz por essa comunidade, apresenta para Jesus e mostra o que eu já fiz para vocês, para que ele possa avaliar e vir aqui e cuidar do meu servo. Ele não fez isso. Porque as pessoas já viram isso. Porque quem intercedeu por ele foram as pessoas e não foi ele. E está na hora que quanto mais a gente se importa com o próximo, a gente ora pelo próximo, a gente abençoa a vida do próximo, mais o Senhor olha para a nossa vida e o nosso coração. E com isso ele responde a nossa oração. Talvez você está deixando de ser abençoado porque você está guardando tudo para si. Ah, mas pastor, você fala isso, mas você não tem abençoado ninguém. Queridos, eu não fico publicando aquilo que eu faço, o que eu deixo de fazer. As pessoas daqui da cidade, pelo menos, com que eu já abençoei, principalmente nesse período de pandemia, eles sabem que eu não preciso ficar estampando nos jornais que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a questão é que cada um de nós precisa entender que nós precisamos estender a mão em dias de aflição. Então, se você pode, ajuda. Jamais Deus ou qualquer pessoa vai pedir algo para você que você não possa dar. Nós vamos ver toda a multiplicação que nós encontramos na Bíblia, que Deus usa aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente não tem. Então, aqueles líderes intercederam pela vida do centurião. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, há pessoas intercedendo pela sua vida. Pessoas que estão clamando por você, colocando diante de Deus. Pai, olha por ele. Olhe por ela. Olha porque eles têm feito, te servem, te amam, cuidam do Senhor, amam a tua palavra e a tua presença. Eles têm apresentado diante do Senhor. Então deixe ele cuidar de você. Então busque o socorro no lugar certo. E uma última coisa, queridos, que eu quero falar nessa breve reflexão de hoje. Lucas 7,7 vai dizer o seguinte: e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Esse centurião, além de chamar a atenção da comunidade, porque ele amava a comunidade que ele estava inserido, além de chamar a atenção de todo aquele povo, porque ele amava, ele cuidava, ele abençoava, ele chamou a atenção de Jesus. Não pelo que ele fazia, mas pela fé que havia dentro daquele coração. Ele diz para Jesus: eu não sou digno nem de ir ter contigo, mas basta uma palavra sua e o meu servo sarará. Sabe, queridos, às vezes nós agimos como Tomé. Eu tenho que ver para crer. Quero ver realmente se esse Jesus tem poder. Então levanta o paralítico, faz isso ou aquilo outro, multiplica, muda a nossa nação, que acabe com a corrupção. Mas esse centurião, ele nos ensina que não foi necessário Jesus ir até lá. Não foi necessário Jesus tocar naquele enfermo. Não foi necessário Jesus chegar diante daquele homem que estava acamado, que estava enfermo, e perguntar: você quer ser curado? Fazer uma entrevista com ele. Há quanto tempo você está assim? Você constituiu família? Jesus não fez nenhuma entrevista com ele. Jesus não tocou nele. Jesus não foi naquela casa, porque bastou uma única palavra. E para você talvez seja isso que esteja faltando para mudar a tua história.
receber uma única palavra do Senhor e entender que a sua vida vai ser transformada se você obedecer a palavra do Senhor. Porque esse homem, ele obedece. Aqueles líderes que foram lá, os amigos que retornaram depois ali, dizendo para Jesus, não precisa ir, Jesus, basta só uma palavra. Quando eles retornaram, nós vamos ver no final do texto que aquele homem estava curado. Queridos, é no processo entre o estar até Jesus e voltar para da caminhada que ele muda a nossa história. Talvez você está indo na direção errada. Você está indo buscar socorro no lugar errado. Você precisa entender que o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem sara. Ele restaura, liberta, transforma, Ele perdoa. E nós cremos que é isso que Ele vai fazer com a nossa nação. É isso que Ele vai fazer com a nossa vida, com a nossa família, para que os planos e projetos deles, propósitos deles se cumpram em nós. E acima de tudo, queridos, através de nós, porque não basta fazer em você, Ele quer fazer através de você também. Não foi necessário ouvir aquele doente, não foi necessário tocar no doente. Entenda que aquele doente não foi curado no templo. Não foi. Aquele doente foi curado na casa. E nós estamos impossibilitados de estar no templo, cultuando, adorando, celebrando a Deus. Sabe por quê? Ele está atuando aí na tua casa. Você está recebendo a palavra do Senhor. Então é hora de você se entregar. É hora de você confiar. E é hora de você deixar Ele mudar a sua história, a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Fazer conforme Ele diz que deve fazer. E deixar de fazer aquilo que Ele diz que deve deixar de fazer. Nós muitas vezes ficamos insatisfeitos. Ah, não é isso que eu quero ver. Então, é na caminhada. Receba a palavra. Volta. E comece a viver a vida conforme Ele planejou para você. E você vai ver o impossível acontecer na sua vida, na tua família, no teu ambiente de trabalho, na nossa cidade, na nossa nação e no mundo, em nome de Jesus. Para finalizar, essa história aqui não é a sua. É de um centurião, de um homem com uma enfermidade, acamado. A história de alguns amigos que retornaram para falar que Jesus não precisava ir e de outros que foram interceder pela vida das pessoas. Mas você se encaixa em alguns desses contextos aqui que nós falamos. Você pode ter algo a ver com esse centurião, algo a ver com esse enfermo, com os amigos e com os líderes que foram interceder. Mas acima de tudo, seja aquele que abençoa o lugar em que está inserido, que ama aqueles com quem tem caminhado dentro da tua casa, que trabalha com você, que estuda com você. Esse centurião, ele ouviu acerca de Jesus. Assim como na semana passada nós falamos da mulher do fluxo de sangue que ouviu falar que Jesus estava ali e ela correu. Hoje nós estamos falando de um homem que também ouviu e ele mandou buscar socorro. E nós precisamos ir de encontro a Jesus, sabe? Porque Ele já veio ao nosso encontro. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E nós precisamos nos render a Ele e deixar que Ele conduza a nossa história. Nós necessitamos do socorro de Jesus, assim como o servo desse centurião, o socorro de Jesus. E Jesus quer te socorrer. Jesus quer te levantar. Jesus quer te restaurar. Jesus quer te fortalecer. E Ele tem poder para fazer isso acontecer. Basta apenas uma palavra. E a minha vida, a sua família, a nossa nação e o mundo vai ser transformado. Essa palavra precisa fazer parte da nossa história. Qual foi o resultado, queridos? E qual é o resultado que você pode ter se você viver conforme Jesus quer? Se você buscar o socorro no lugar certo, que é na presença de Jesus. E entender que é na caminhada que Ele vai mudar a tua história. O verso 10 vai dizer o seguinte: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. É na caminhada, é no processo, é no tempo, quando nós buscamos a presença que transforma. E essa presença tem nome, é Jesus. A palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus se tornou homem, habitou entre nós, tornou-se obediente, obedeceu até a morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2.
Queridos, nós precisamos entender que o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra. E nenhum nome há semelhante ao de Jesus. Então deixa ele ter o governo sobre a tua vida, a tua família, a tua história. Construa pontes e não barreiras, para que Deus possa mudar a tua história, a tua vida e tudo quanto você assim empenhar a fazer. Eu quero orar por você. Você pode posteriormente deixar o seu pedido. De madrugada a gente levanta, a gente ora. E eu queria apresentar o seu pedido, a sua vida diante do Senhor. Lembrando, quarta-feira às 20 horas, o pastor Ivani tem o culto de oração. No domingo pela manhã, às 10 horas, o nosso culto de celebração ainda está sendo online e às 18h30 também. A juventude, no sábado, a gente quer fazer um encontro, um culto lá no estacionamento da igreja. Cada um dentro do seu carro, com máscara, sem sair do carro. A gente quer adorar o Senhor e quer orar. Então, se você que está assistindo puder ir também, esteja conosco ali. Nós estaremos tendo esse tempo de adoração e de oração lá no estacionamento da nossa igreja, ali na primeira de Ponta Grossa. Então eu quero orar por você nesse momento. Meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra. O nome de Jesus tem poder para mudar a nossa história. Quando depositamos nossa vida, nossa fé, nossa confiança nele. E através dele podemos fazer o impossível acontecer. A tua palavra diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, Pai querido, muda, transforma, liberta, restaura cada vida, cada família que está conectada assistindo essa transmissão, que vai assistir depois. Que o Senhor esteja trazendo resposta às suas necessidades, às suas dores, às suas aflições, trazendo cura e libertação e a restauração. E nós possamos testemunhar que até aqui o Senhor nos ajudou. Que possamos, ao retornar para nosso lar, para nossa casa, possamos ver que aconteceu a libertação, assim como aconteceu na vida desse servo, através da vida desse centurião, através daqueles intercessores por esse centurião, que eram aqueles líderes, por aquilo que esse centurião fazia. Pai, que nós possamos contemplar o impossível do Senhor em nós, através de nós. Abençoa cada vida, nossa casa, nossos planos e projetos possam estar alinhados com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Segunda-feira, novamente, nós estamos aqui com o Culto da Vitória. Peço que você compartilhe, que você abençoe a vida de alguém com essa palavra. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até mais.